Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, nos nossos perfis do Instagram, do Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Tem também reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, da cidade de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, para mais 20 municípios ali da região. E pela próxima hora a gente quer você aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Eu sou Mauro Friesman. Começou tudo de novo, 1º de janeiro de 2024, ano novo que chega cheio, chega repleto de promessas, de esperança, de um novo começo, sonhos, né, pessoal? Esperança de um mundo melhor para todo mundo. E começamos, claro, em alto astral, com muita alegria, porque assim será 2024. Por isso eu apresento uma das pessoas mais alto astral aqui, amigo do programa Gente que Fala, que não poderia ser a melhor companhia para a gente estrear o Gente que Fala nesse 1º de janeiro de 2024. Roberto Caruso, ator e palestrante, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Feliz ano novo, né? Feliz novo ano, né? Que nós estamos já em 2024. Ano do dragão, hein? No chinês. E é o ano do dinheiro, da prosperidade e da abundância. Então, pessoal, levanta, arregaça a manga e vamos fazer acontecer, porque 2023 já ficou para trás e 2024 está começando agora e muito bem aqui no Gente que Fala, né? Então é um prazer imenso estar sempre com essa família aí do Gente que Fala. Você, a Zenildo, Pedro, o pessoal dos bastidores, né? Bora lá! Uma pergunta inicial, que não é a pergunta que se faz a Roberto Caruso, mas vou ter que fazer. Você está entusiasmado? Não tem falta de entusiasmo com você, né? Então, olha, eu estou entusiasmado, olhando assim, eu estou entusiasmado porque, assim, como você disse logo no início, é um novo começo, né? Às vezes eu falo, Mauro, que é um pouco ilusão, né? Porque uma vez eu entrei numa discussão entre se existia dia e noite. E, na verdade, se a gente olhar astrologicamente mesmo, esse dia e noite foi um jeito da gente definir onde a gente vai fazer o quê e a que horas. Só que assim, o planeta está rodando, está translançando, então assim, chega uma hora que você fala assim, o sol está lá, paradão. A gente que está rodando lá, então uma hora escurece, uma hora aquece, mas enfim, dias melhores virão, então eu estou computando que 2024 vai ser né? Um ano excelente. 2023 foi um ano muito desafiador, principalmente no segundo semestre, né? A gente viu, né, tudo que veio acontecendo, mas eu falo que o brasileiro é criativo, a gente é do país tropical, então vamos fazer um 2024 iluminado, vamos semear, deixar um pouquinho de lado, né, todas essas falas que vieram muito no ano de 2023 e a gente assumir a nossa presença para a gente realmente fazer acontecer. Olha, Roberto Caruso, nosso desejo de feliz ano novo, muita saúde, alegria, paz e harmonia em 2024. Mais do que isso, uma coisa que ficou para trás, porque já tem um dia, feliz aniversário, porque você completou mais um ano de vida em 31 de dezembro de 2023. Então, É, uma felicidade dupla aqui, começar o ano ao seu lado, nessa primeira edição do programa Gente que Falar de 2024 e também comemorando o seu aniversário que foi ontem. Parabéns e muitas felicidades. Obrigado. Eu lembro que assim, a Zenilda nos bastidores, ela até me perguntou: puxa vida, mas você, né, foi nascer logo nesse dia? Eu falei assim, Zenilda. Alguns amigos falavam, escuta, mas que coisa, né? Você deixar sua mãe ali na maternidade, né? Eu falei assim, escuta, qual é a mulher que tem a honra, né, de ter um filho como eu, modéstia inclusa? Então, obrigado, aceito as felicitações do meu aniversário. Já passou e olha, esse ano. Quer dizer, eu já virei, né? Em 2023 eu fiz 59 anos. Esse ano, Mauro, eu vou me tornar um homem sexy, sexagenário. Seja bem-vindo ao mundo do sexagenário. E eu já falei que a primeira coisa que eu vou fazer, Mauro, quando eu completar, no final desse ano de 2024, quando eu completar os meus 60 anos,
a primeira coisa que eu vou fazer é estacionar numa vaga de idoso, é pegar e andar de ônibus e de metrô de graça, só para sentir o gostinho. Bom, você já chegou nessa fase do sexigenário, ou vai chegar, né? E, Não, e, mas 2023 eu completei 59, então no final de 2024, no dia 31 de dezembro, eu completo 60. exatamente daqui 364 dias. Então você depois nos diga como é, porque daqui a pouco eu chego também. Não Tá bom. para chegar lá. Olha, eu abri dizendo, o programa Gente que Fala, eu abri dizendo que começou tudo de novo. Claro, começou tudo de novo, porque um ano novo é um livro de páginas em branco, com 365 páginas, e aí cabe a nós o preenchimento de cada uma delas, sempre com conquistas, sempre com sonhos realizados, aqueles desejos que, na verdade, a gente tem que planejar no ano anterior e realizar cada um deles no ano seguinte. Então, está aberto a esse livro para que cada um de nós tenha esse papel de preencher 365, que é o nome da Rádio 365 Dias, que justamente traz no seu próprio nome a sua rádio de todos os dias. Então, vamos começar 2024 muito bem preparado. Vamos falar das 12 áreas da vida que estão presentes no dia a dia da maioria das pessoas e, por que não dizer, no dia a dia de todas as pessoas. E o Caruso vai explicar exatamente quais são essas 12 áreas, como é que as coisas se interrelacionam, como é que se correlacionam. Vamos lá, Caruso. Muito bom. Então, assim, eu quis trazer esse tema, que na verdade esse tema ele faz parte de um trabalho que eu fui desenvolvendo durante todos esses anos, né, são quase 30 anos praticamente dentro do mundo corporativo, observando o comportamento das pessoas, não só no mundo corporativo, porque a gente fala que não é um lugar, não é um território isolado. Todo mundo corporativo ele é um fragmento da vida das pessoas quando você trabalha. Então, você tem um momento que a pessoa não está ainda no seu ambiente de trabalho, você tem um momento depois. E dentro desse contexto, né, de todo esse contexto da vida das pessoas, eu fui percebendo, dentro, é claro, de estudos que eu tive também no coach, etc., e muito no coach se faz a roda, né, da vida, mas eu comecei a ver que existia uma correlação muito sutil entre algumas áreas, uma interdependência. Então, eu estou até com a minha colinha aqui, né, porque eu tenho um gráfico aqui que está desse lado, eu coloco 12 áreas, né, e eu vou falar elas pausadamente, 12 áreas que estão presentes na vida de todas as pessoas. O lar, onde você mora, a sua carreira, a sua vida afetiva, a sua contribuição social, os seus amigos, as suas amizades, a sua família, o seu lado espiritual, a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, a parte de intelecto que você usa, a parte de lazer e as finanças. Então, nesse círculo com essas 12 áreas, eu vi que existe uma conectividade muito forte entre algumas delas, como, por exemplo, o lar diretamente ligado à tua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, Mauro, e para quem está nos ouvindo, eu não estou falando de religiões, estou falando da expansão que você tem enquanto pessoa frente a toda a relação que você conecta com todo o teu ambiente, com a natureza, com os familiares, com os amigos, com os ambientes que você frequenta. Quando eu falo de espiritualidade, é um pouco mais olhando para dentro de si, e aí eu roubo, né? Eu faço das palavras do Jung minhas agora, quando ele fala: quem olha para dentro desperta, quem olha para fora só sonha. E a gente tem percebido nesses últimos anos, e também ainda pegando a rebarba ali da pandemia, que a gente teve que parar literalmente e olhar para dentro para entender qual é o nosso propósito de vida. Agora, quando eu pego lar e espiritualidade, dentro do lar, eu gosto muito dos acrósticos, né, Mauro? E lar, eu coloco, fiz até, né, em 2023 eu fiz uma das lives que eu fiz, eu falei exatamente da alegria no lar, que eu considero o L do lar de leveza, o A de alegria e o R de resiliência. Dentro do teu lar, é importante que você tenha leveza, ou seja, um ambiente para onde você sai do lar e você volta para o lar. Então você tem essa leveza, né, ter a leveza, a alegria, que de acordo com a escala de Hawkins, que é um cara que estudou muito essas frequências, ele vê que a alegria está entre 528 e 580 Hz,
É onde você está num ápice mesmo de entusiasmo, e pasmem, a frequência de alegria é mais alta que a frequência de amor, Mauro. Então, aonde há alegria, há amor, mas nem sempre aonde tem amor, você tem alegria total. Então, é importante esse estímulo da alegria, que é exatamente esse complexo de elementos da vida das pessoas, que contempla tudo, né? Relações, a sua própria saúde, como você se cuida, como você se relaciona, para que você esteja sempre bem todos os dias. E aí você tem o R de resiliência, porque a resiliência, de acordo com a física, é todo elemento que consegue receber uma pressão ou um estiramento que, no aliviar essa pressão, consegue voltar ao seu estado natural. Ou seja, seria a nossa paciência, né? A gente tem que ter paciência na vida. Então, nesse específico, né, lar e espiritualidade, eu digo que a espiritualidade é a sua expansão frente à vida. Então, tem essa correlação. E aí, Mauro, eu quero ver com você se a gente vai passar uma por outra, porque para não ficar muito longo, né? Mas eu vou procurar ser breve para fazer a inter-relação delas, tá bom? Então, por Vamos exemplo, passar. carreira. A carreira, né, de trabalho, que é exatamente a carreira é diferente do emprego, né? A carreira é quando você tem várias experiências, né, de trabalho, onde você vai evoluindo, onde você vai crescendo, vai aprendendo mais, e a carreira está diretamente ligada à saúde. Maurão, você conhece alguém que doente consegue ser produtivo? É Não, difícil. Eu lembro uma vez num programa que nós estávamos e você estava com Covid. Lembra? Você estava com Covid, foi em 2023 isso. E aí você se preparou, né? Você teve que assim controlar todo o seu estado físico debilitado para você não deixar isso transparecer, né, no programa. Provavelmente depois do programa você deu uma relaxada. Mas o que importa, claro que você, quando você não está bem de saúde, você não vai performar bem. Então a saúde é essencial antes de qualquer coisa que você vai fazer. Então está diretamente ligado à qualidade da produtividade dos resultados que você vai ter. A vida afetiva está diretamente ligada ao seu equilíbrio emocional. É quase um pleonasmo falar isso, né? Porque vida afetiva e equilíbrio emocional. Aí a gente entra na inteligência emocional, que depois a gente vai falar aí das 5 inteligências vogais. Basicamente não não precisa explicar muito. Vida afetiva, afeto, que está faltando, ainda está faltando. Eu rezo para que 2024 as pessoas elas fiquem mais afetadas amorosamente, né? Porque vai estar diretamente ligado ao seu equilíbrio emocional, à sua nutrição emocional, que é muito importante. Já na contribuição social, está diretamente ligado ao intelecto. Quando que a gente contribui socialmente? E lembrando que contribuição social não é você fazer doação para a ONG ou você ir fazer um trabalho voluntário. A contribuição social é aquilo que você faz que seja bem feito e que possa promover bem-estar para o primeiro círculo que te percorre, que é família, amigos, negócios, e para que isso possa se reverberar para outras áreas. Então, aquela velha e boa frase: cuida do seu jardim que as borboletas virão. Então, eu cuido, né, do meu ao redor para poder, enfim, que as outras áreas, né, essa gota que se abre, ela possa ser nutritiva também, tá? Você quer me fazer alguma pergunta ou eu continuo aqui? Só para... Eu já tenho perguntas, mas vai até o último que eu chego lá. Eu vou fazer a correlação, porque na correlação são 6 praticamente. Vamos agora para a quinta correlação, que são amigos diretamente ligados a lazer. Bom, também não precisa ir muito longe, né? Porque quando que você vive os seus momentos de lazer? Claro, você pode também fazer sozinho, mas com amigos é muito mais gostoso. E o que é esse lazer e amigos? Eu faço sempre uma contraposição às pessoas elas não deixarem só o final de semana, feriados e férias, para que ela possa ter lazer. Melhor você ter micromomentos de lazer todos os dias da sua vida do que você esperar 30 dias, que ninguém tira 30 dias de férias, né? Tem gente que vende as férias, enfim, e fica... Assim, o tempo que você vai para o lazer, assim, você precisa de um tempo de descompressão. Estou lá, 350 dias trabalhando. Aí vem 30 dias, vamos imaginar, não, 320, fiz a conta errada, né? 325 dias ali que eu estou, assim, trabalhando. De repente eu vou para as férias, eu preciso de pelo menos 2, 3 dias para minha cabeça não ficar pensando no trabalho.
Aí, quando eu vou começar a curtir as minhas férias, que ninguém tira 30 dias, tira 15, né? Já está acabando. Então, assim, eu acho que a gente precisa rever a forma como as pessoas vão para o trabalho, para que, e aí, se o trabalho for prazeroso, com certeza, essa relação de amigos e lazer, ela começa a ficar mais rica. E a última correlação é família e finanças. Também não precisa ir muito longe. Porque quando você constitui família, se tem uma coisa que você vai precisar realizar é que você é provedor, você precisa prover. E o prover está diretamente ligado ao ato laboral. Hoje a gente tem mulheres e homens que trabalham e reúnem essas riquezas para terem uma vida melhor. Mas ainda existem muitas famílias que têm a oportunidade onde o homem, entre aspas, realiza um trabalho fora e a mulher faz um trabalho que poucos homens conseguem, que é o trabalho de dentro de casa. Que, por sinal, se eu não me engano, em 2023 já corria, né, a intenção de se registrar como um trabalho a dólar, né? Eu não sei se isso já está registrado, mas parece que sim, um reconhecimento, porque, gente, só quem tem casa sabe o trabalho que dá. Então, A essas são economia, as 6 correlações. Né? é a chamada economia do cuidado. Economia do cuidado, exatamente. Então, assim, essas são as correlações. É claro que aqui no programa a gente está passando de uma forma breve. Claro que as pessoas que tiverem interesse em depois conhecer mais, aí, claro, podem entrar em contato comigo. Eu tenho algumas matérias que já foram feitas em 2023, mas continuam agora, para que a pessoa possa perceber o quanto essas e todas elas são interdependentes com todas, né? Enfim, é bem interessante olhar para isso, porque você consegue fazer um planejamento da sua vida olhando para todos esses legumes da sua horta, porque todos eles fazem parte da tua nutrição para você ter uma vida boa. Eu vou fazer uma eleição aqui, por minha própria conta e risco, para a gente Sim, tentar fazer uma comparação, uma análise com a experiência que você tem quando você leva esse assunto para suas palestras nas empresas, a partir do retorno, do feedback que você tem dos funcionários, dos colaboradores, para os quais você faz essa sua palestra. Eu vou eleger aqui finanças como o ponto mais preocupante aqui das pessoas. Em segundo sim. lugar, o equilíbrio emocional, porque é óbvio que com as finanças desequilibradas, as pessoas ficam abaladas, né? Uhum. É, é esse o feedback que você recebe das pessoas? O que que elas, quando ouvem, né, e fazem essas correlações ou inter-relações, né, elas encontram de, muitas vezes até de efeito surpresa. Olha, eu não tinha esse entendimento de família com finanças, de vida afetiva com equilíbrio emocional. Então, finanças, é claro, assim, a gente coloca, de uma forma muito contemporânea, as finanças, elas praticamente são o nosso grande meio de troca para você realizar qualquer coisa e para sobrevivência. Então, antigamente, quando a gente fala antigamente, vamos fazer um pulo aí para muitos milhares de anos, em que a gente morava em cavernas, né? Então, assim, qual era a grande finança? Não, você tinha que ter um tacape, você tinha que ter uma lança para você sair todo dia e buscar o teu alimento. Com o passar dos anos, com a evolução, com tudo que aconteceu, revolução industrial, tecnologia e tudo, a gente continua dependendo de uma moeda, de um número, né, que tem diferenças, né, no mundo inteiro, cada país tem a sua moeda, mas independente disso, é essa moeda que é usada como troca para você ter os teus bens de primeira necessidade, não tem como. Então, esse é um ponto nevrálgico, porque a gente ainda tem no Brasil, na minha opinião, a opinião do Caruso, a gente tem ainda no Brasil uma discrepância da valorização do trabalho das pessoas. E aí a gente tem ainda um mercado ganancioso no sentido de que assim, as margens, né, de lucro, muita gente critica, aquela empresa tem uma margem de lucro muito grande. Alguns anos atrás, o pessoal comparava o mesmo carro que se comprava no Brasil, você ia para um país como a Argentina ou para a Bolívia e tal, e o preço era muito menor. E aí falava, não, mas a margem, só que a gente sabe que tudo isso está ligado à própria economia ditada pelo governo. Então, se a gente tem impostos que taxam de uma maneira exacerbada, a gente vai estar simplesmente no efeito cascata. E aí, para quem sobra isso? Sobra para enfim, o trabalhador. Então, Mauro, só para pegar um exemplo, vou pegar um exemplo bem breve, tá? Eu tenho uma moto antiga.
Eu tenho uma Saara da Honda, uma 350, e eu tirei essa moto no consórcio, em 1999. Então, a minha moto é uma moto antiga, tá? No ano passado, a Honda lançou a nova Saara, pela bagatela de R$ 40.000. Então, você pega, por exemplo, eu não vou falar mal das marcas, mas tem um carrinho, vou falar um carrinho que lançaram, pequenininho, bom, urbano, etc., que ele é praticamente 80% feito de plástico, né? E aí esse carrinho, no finalzinho de 2023, um carrinho desse completo estava nada mais, nada menos que R$ 115.000. Aí chega uma hora você fala, como é que eu posso chamar esse carro de carro popular? Carro popular é esse que está aqui do meu lado, ó, que não fazem mais. A velha e boa Fuca, né? Eu não tenho só uma, eu tenho uma, duas, três, eu tenho 4 Fuscas aqui. Então, quando a gente fala de finanças, Mauro, eu falo que hoje em dia, mas nessa passagem de ano, do ano para cá, o que eu mais comecei a ver na internet, Mauro, é assim, existe uma chuva de gurus tinha uma chuva de gurus, olha, bem no finalzinho de dezembro, eu comecei a olhar no Instagram, nas redes sociais, e assim, a palavra do pessoal da internet é: venha descobrir como fazer o seu milhão. E era milhão para tudo, milhão vendendo, né, dropshipping, milhão vendendo e-commerce, milhão sem aparecer, é tudo milhão, 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 Mauro. E aí, na cabeça do profissional, que ele está lá no batente todo dia para ganhar 1,5, 2 salários mínimos, o que acontece com essa pessoa? Ela entra num grau de ansiedade e ela começa a questionar se o trabalho que ela faz vale. Então, quanto custa eu trabalhar? Essa que é a mecânica. Hoje as pessoas se perguntam quanto eu pago para ganhar o que eu ganho. E aí a gente está vendo que realmente 2024 tem que ser um ano de virada e as pessoas perceberem que não é a quantidade de dinheiro só que vai fazer com que elas tenham uma vida digna, mas é sim olhar para todas as áreas da vida. Porque se a satisfação pessoal estiver só pontuada no dinheiro, a probabilidade da pessoa entrar num processo de ansiedade, de depressão, vai ser muito grande. Então, a correlação de finanças com família está diretamente aí. Porque, assim, a gente precisa realmente ter novos movimentos, culturas diferentes de abundância, para que a pessoa ela não fique só mirando no dinheiro. Eu preciso ter espaço para cuidar da minha saúde mental, eu preciso ter espaço para ter afeto com a minha família, eu preciso criar novos movimentos para que as pessoas realmente possam encontrar, primeiro, um estado de alegria com o que tem e terem mais energia para realizar os seus trabalhos. Programa Gente que Fala no ar pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990 de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Nosso bate-papo de hoje, 1º de janeiro, super alto astral, ano novo, com o Roberto Caruso, ator e palestrante. Caruso, vamos seguir para dizer o seguinte, olha, a comunicação é uma arma muito poderosa e, claro, consequentemente, é preciso muito cuidado com ela. Todo mundo conhece essa frase, a palavra tem poder, né? E para termos uma comunicação equilibrada e harmoniosa, é preciso desenvolver nossas inteligências vogais. Isso, inteligências vogais. A, E, I, O, U, exatamente isso. Vamos explicar. Muito bem. As 5 inteligências vogais, né, que estão diretamente ligadas exatamente a expressões que as pessoas elas usam, às vezes, inconscientemente, mas são áreas... são inatas, a gente já nasce com essa expressão. Isso tudo começou, Mauro, porque quando eu, nesses momentos de ócio criativo, eu comecei a perceber como que as palavras elas têm tanto poder, como você falou. Uma palavra bem dita pode trazer uma pessoa a um momento de florescer. E uma palavra, né, que não é bem falada, não é bem dita para a pessoa, pode deixar essa pessoa num estado emocional muito ruim. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, poxa, o que é que dá sonoridade para as palavras? São as vogais. Né? Então, no alfabeto no português, que a gente tem 26 palavras e só 5 vogais, eu falei, elas estão muito importantes. E eu fiquei imaginando, se não houvessem as vogais, né, esse som vogal,
Como a gente falaria? A gente não falaria, a gente só ia. A gente não ia ter essa fluência. Então, Ia as virar palavras vogais. Hã? virar polonês. Ia virar um polonês. Então, as vogais, elas, além disso, quando a gente olha para alguns estudos, né, aí a gente vai olhar a Suméria, a Índia, né, onde se praticava muitos mantras e se pratica até hoje, né, a sonorização, né, toda a vocalização de uma vogal, ela gera uma vibração e uma frequência dentro de você e externa também. Então, as palavras, quando elas são formadas, elas promovem determinadas sensações. Quando eu falo leveza, né? Assim, a pessoa, por cognição e já saber que é algo que é leve, eu posso, quando eu falo assim, olha, sinta a leveza, já fica mais leve. Agora, se eu falo o peso das consequências, enfim. Então, eu comecei a olhar quais eram as inteligências que estavam ali. E aí eu fiz o acróstico. Na letra A, inteligência artística. Se nós temos uma história hoje da humanidade, é porque a gente teve marcas, símbolos e signos que foram deixados pelos nossos ancestrais, muitos em forma de desenho, em forma de letra, e também em forma de escultura. Está aí a dinastia egípcia para mostrar para a gente como as construções também moldaram a nossa forma de olhar para o mundo, a nossa arquitetura, enfim, tudo isso. Então, a arte ela é diretamente o complexo de expressão de qualquer pessoa. Né? E a gente hoje tem todos esses movimentos do movimento artístico, do canto, da arquitetura, do desenho, né? da poesia, da habilidade de falar, enfim, do rádio, né? Porque, querendo ou não, né, Mauro, você aqui é um artista, né? Somos artistas da comunicação. Na letra E, a inteligência emocional. Aí a gente pega o tratado, que é um dos mais vistos, né, de Daniel Goleman, né, com a inteligência emocional, mostrando o quanto que é importante você perceber quais são os seus temperamentos e como que você lida com as emoções cotidianamente. No I, a inteligência instintiva, que é uma coisa que pouca gente olha, mas nós somos animais mamíferos. Nós temos a qualidade de racionalizar, de ter a razão, mas tem um lado nosso que é totalmente instintivo. Ou seja, quando a coisa pega mesmo, você não pensa. Você simplesmente, diante de determinadas situações, você age e reage como um animal selvagem. Então, se por acaso você está numa floresta, começa a pegar fogo, você não vai ficar pensando, será, qual é a velocidade do vento, em quanto tempo as labaredas chegarão, deixa eu fazer um cálculo aqui. Não, você vai pegar sebo nas canelas, você vai embora, né? Então, em toda a parte instintiva. Outra coisa, né? Quando algo vem em direção a você muito rápido, ou uma pessoa sai correndo em volta de você, você não pensa, você simplesmente sai. E tem coisas legais do instintivo. Você sabia que quando uma pessoa está rindo, ela não consegue pensar em nada? Quando ela está no momento da gargalhada, ela não consegue pensar em nada. E a gargalhada é algo, o nosso sorriso, a gargalhada, não é uma coisa criada pelo homem, é instintivo, é natural nosso, é uma reação fisiológica. Aí vamos para a inteligência orientadora, que é a letra O. É aquilo que me faz orientar, meus 5 sentidos e o sexto intuitivo, tá aí as mulheres para nos ensinarem, a intuição, ou seja, você tem 5 sentidos e mais alguns para que você possa se orientar para onde eu vou, como eu vou, estou escutando, estou vendo, nesse momento falo. Então, ele te dá todo o sistema de orientação, é o nosso GPS. E a última inteligência, que é a unificadora. O que nos une, Mauro? O que nos faz nos conectarmos uns com os outros? Né? É exatamente o exercício de todas as inteligências que permitem que a gente perceba quem é o outro, né? Se esse outro me inspira confiança ou desconfiança, se me inspira alegria, tristeza, melancolia, asco, e de acordo com isso, a minha inteligência me permite me aproximar, me afastar ou me posicionar em algum lugar que seja seguro. Todos esses, Mauro, para fechar as inteligências, eles estão diretamente ligadas ao nosso instinto de segurança, que é o mais importante para qualquer ser humano viver bem em algum lugar, o estímulo de segurança. Quando a gente se sente seguro, a gente está livre, solto para poder aproveitar a vida. Quando nós não nos sentimos seguros, né, o nosso instinto de sobrevivência, ele faz com que a gente fique tenso e procure um lugar onde a gente possa ter segurança. Basicamente, são essas as inteligências vogais. Olha, Caruso, está na hora do nosso intervalo, mas eu não quero perder o gancho. Vou te fazer uma pergunta aqui em relação às inteligências. É,
não tem exatamente a ver com esse escopo, mas é que você falou no início da sua explicação sobre o efeito de uma palavra bendita, né? O efeito dela sobre alguém, e o efeito da palavra, não a palavra maldita, mas a palavra não bendita, né? Isso. E eu vou te propor, a partir aí do seu trabalho, você que é um estudioso, um pesquisador, eu vou até te propor um estudo a respeito desse pensamento que eu tenho aqui. A palavra não bendita. A gente hoje está muito ligado ao mensageiro, ao WhatsApp, é tudo pelo WhatsApp. E a letra, ela é muito fria. Quantas vezes a gente diz alguma coisa bendita e que cai não bendita do outro lado, porque a pessoa ela não está com um bom estado de espírito para entender o que você falou, enfim, N coisas que podem alterar aquela mensagem por causa da frieza da letra, né? Como é que isso influencia a nossa inteligência? Todas elas, do A, E, I, O, U, é quando você pega uma situação como essa no WhatsApp, aquilo estraga o seu dia, aquilo não cai bem, e não foi essa a intenção de quem mandou a mensagem. Perfeito. A sua pergunta é ouro, porque ela vai ao encontro a algo que eu tenho falado muito nas palestras e também no novo trabalho que eu tenho feito mais na área educacional, que é assim, Mauro, nós não temos dentro da nossa estrutura de educação escolar e mesmo dentro de casa, nós não temos a matéria aula de relacionamento interpessoal. Nós não temos uma comunicação muito elaborada. Tanto que nós, como seres humanos, a gente aprende antes a falar do que a ler e escrever. E nisso nós nos tornamos, infelizmente, a gente ainda vive o analfabetismo emocional. Então, as palavras, veja bem, quando eu escrevo, tem pessoas que, assim, a gente chegou num ponto que você não liga mais para as pessoas. Você manda uma mensagem perguntando se você pode falar com ela. Hoje você só fala com uma pessoa depois de pedir permissão. Porque é falta de educação você ligar para uma pessoa. Algumas pessoas se aventuram se você tem mais intimidade, mas se você não tem uma intimidade, você não liga para a pessoa. Tanto que se você ligar, fala, como assim essa pessoa está me ligando? É quase que um sinal, é uma afronta. Então, a maioria das pessoas não tem uma acuidade, não tem um conhecimento literário de comunicação, de como escrever bem. E aí a pessoa escreve do jeito que ela está sentindo. Quando chega do outro lado, bem como você falou, a pessoa está lendo algo, ela não está ouvindo a pessoa, ela está lendo. Então, ela interpreta a partir dela, ela faz uma interpretação do que está escrito e fala: o que essa pessoa quer me dizer? Se ela colocar, então, caixa alta, é como se fosse um grito. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que dentro do que eu falei um pouco antes, nós precisamos de uma, eu não vou falar de reforma educacional, mas nós precisamos de uma renovação dentro das nossas escolas, tanto as públicas como as privadas. Nós precisamos ter melhores comunicadores. A comunicação é o grande ponto nevrálgico do mundo inteiro. Tanto que quando a gente, exatamente os conflitos que existem no grau que for, geralmente se dão por uma falta de comunicação, tirando o tema específico que está se falando. Mas aí a palavra escrita de uma determinada forma, ela pode sim ser interpretada a bel prazer de quem está vendo. E aí você trouxe um tema que exatamente, dependendo do temperamento, vou até mostrar aqui, que está aqui na minha, sempre está aqui na minha cabeceira de cama, eu tenho esse livro aqui, que é do Norbert Glass, que se chama Temperamentos. E os temperamentos, a gente vai olhar para 5.000 anos atrás e lembrar de Hipócrates, o pai da medicina, que começou a estudar os temperamentos. As pessoas não são iguais, Mauro. As pessoas não acordam iguais. As pessoas, tem pessoa que é mais inverno, tem pessoa que é mais verão, tem pessoa que é mais primavera, tem pessoa que é mais outono. E de acordo com essa, olha só onde a gente chega. Além da gente dessa peculiaridade de cada pessoa, nós temos pessoas que são mais visuais, são mais auditivas, são mais sinestésicas. Então imagina só, se essa pessoa que está lendo, ela tem como preferência ouvir, a leitura para ela não vai ser interessante. E ela vai ter que transformar a leitura em algo auditivo. Se isso vem truncado, se isso não está bem claro, se não está bem didático às vezes, aí a pessoa ela realmente reage de uma maneira totalmente equivocado. Aí pode ser que você me faça a pergunta, Caruso, qual é a solução para isso? Para de usar o WhatsApp.
Na hora que você tem que falar algo que é importante, que é relevante, você pergunta, faz a pergunta: posso falar com você? Eu tenho aqui algo que eu gostaria de te perguntar, algo não ficou claro para mim, e eu prefiro falar com você pessoalmente. Aí você abre o canal de conexão, liga para a pessoa e aí você conversa com ela. Tem muitas pessoas que elas estão quebrando relacionamentos ou achando que vão começar um relacionamento dentro de uma rede social. Eu falei, gente, não vai rolar, entendeu? Então, a tecnologia é maravilhosa, Mauro, a gente sabe. Estamos aqui, né? A gente está aqui num programa, gente que fala pela internet, mostrando para as pessoas nessa virada de 2023 para 2024. E eu não faço apologia à tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, mas a velha e boa frase, sabendo usar, não vai faltar, é verdade. Então, é assim, não sei se eu consegui responder, mas assim, se você vai se conectar com alguém, que você faça de maneira extraordinária, em respeito a você e à pessoa com quem você quer falar. Eu garanto para você que não há nada que substitua o contato visual, presencial, auditivo de uma pessoa. Não há o que substitua. Pode vir a tecnologia que for, não há quem substitua. Programa Gente que Fala vai para o intervalo agora, mensagem do nosso apoiador, bem rapidinho, o Caruso vai tomar um gole de água, eu também, na volta do intervalo, a gente vai falar sobre os 7 As da sobrevivência humana aqui no programa Gente que Fala. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Falei que era rapidinho, já estamos de volta com o programa Gente que Fala, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também por imagens na UTV, a TV da internet, nossos perfis no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa conversa, nossa jornada de hoje, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e para mais 20 cidades lá da região. Roberto Caruso, ator palestrante, nesse 1º de janeiro de 2024, conversando com a gente, e vamos aqui para o próximo assunto. Vamos falar daquelas coisas que são fundamentais para a nossa própria sobrevivência e que também devem receber um cuidado especial. Estamos falando dos 7 As da sobrevivência humana e vamos pontuar aqui uma a uma, né, Caruso? É isso aí. Bom, primeiro, se você chegou agora aqui e está assistindo o programa A Gente Fala, fica tranquilo, porque depois no YouTube você vai poder assistir o programa inteiro. Eu fazendo jabá aqui do Gente que Fala. Bom, o 7 As foi uma coisa que eu aprendi junto com uma pessoa que eu respeito muito, que é o Carlos Veiga Júnior. Ele com quem eu fiz a minha formação em coerência bioemocional e que me deu a inspiração para criar, Mauro, a gestão organizacional bioemocional. A gente estava falando um pouquinho de educação, né? Antes de vir aqui o intervalo, né? E é muito interessante que quando ele trouxe os 7 As da sobrevivência, é tão claro, né? E agora a gente vai contar para as pessoas, né? E mais perguntas. Então, eu sempre pergunto para as pessoas qual é o primeiro elemento que a gente precisa para estar vivo, né? Primeiro A. Eu vou perguntar para você, Mauro, qual que você acha, Mauro, que é o primeiro A para a gente poder sobreviver? A gente precisa respirar para estar Muito bem, por aqui. é isso aí, a gente precisa de ar. O primeiro A dos 7 As é o ar. E logo em seguida, quando eu pergunto para as pessoas, Mauro, as pessoas me falam que precisa de alimento. Eu falo, então, mas antes do alimento, você precisa de um outro elemento mais importante, que é a água. Porque se nós somos, né, na constituição física, a gente tem ali 70%, 80% de água, apesar que tem um pessoal que está querendo mudar isso, né? Tem um pessoal que já está querendo ficar 70% de cerveja ou de uísque, né? Eu falo, não vai rolar, né? Porque toda bebida alcoólica, ela tira a água do seu corpo. Mas a água é fundamental. Tem algumas experiências, não experiências, mas estudos mostrando que o ser humano, depois de 7 dias sem água, ele começa a entrar numa falência e vem a simplesmente passar dessa para outra, tá? Então, eu falo, não façam essa experiência em casa, tá? As pessoas perguntam, mas a pessoa de jejum,
Tá aí, a gente tem figuras históricas como Gandhi. Gandhi ficou, não sei quanto tempo, eu nem sei direito, não lembro quanto tempo ele ficou sem comer, mas ele não ficou sem beber, porque ele precisava beber água, tá? Dizem algumas pessoas dos bastidores do movimento de Gandhi que davam para ele leite de cabra também, para ele poder o quê? Para ele ter proteína, para ele poder sobreviver. Ok. Então, ar, água, fundamental para que você esteja hidratado. É fundamental você ter hidratação. E aí, cuidado, eu sempre falo, cuidado com as verdades contadas na internet, que você tem que tomar 4 litros d'água, 5 litros d'água, 2 litros d'água. Não, cada físico tem uma composição. Então, vá no seu médico, faça os exames para você ver como é que você está, e aí você sim vai poder entender quanto de água que você tem que tomar. E também lembrar que a água é fundamental, que também nas estações, principalmente inverno, você também tome, tá? Você vai tomar um pouco menos, mas tem muita gente, Mauro, que não bebe água no inverno. E aí tem cálculo renal, tem problemas de desidratação, enfim. E a falta de água também pode afetar todo o sistema cardiovascular. Você pode ter engrossamento do sangue, enfim. Então, água, pelo amor de Deus, bebam água. Água boa, tá? Daí, depois de água, temos alimento. A gente precisa, né, para poder alimentar proteínas, gorduras, carboidratos, alimento. Então, ar, água, alimento. Aí eu preciso de abrigo. Eu preciso ter um abrigo para me proteger das intempéries, chuva, neve, vento, vendavais, enfim, tudo. Eu preciso ter um lugar onde eu possa me abrigar, um lugar aquecido, que eu possa descansar, onde eu possa, enfim, me nutrir. Então, o abrigo é fundamental. Atividade. Um corpo sem atividade, né, ele está apto a entrar na frequência da mortalidade, né? Então, assim, é importante você ter atividade, movimento. O seu corpo, você nasceu a partir de uma multiplicação celular. Movimento, o seu corpo vai estar em movimento celular até o último dia da sua vida. Porém, você tem vários órgãos, você tem musculatura, toda a tua nutrição interna fisiológica depende essencialmente de movimento. Então não é o negócio da academia, de você, sabe lá, puxar ferro, é você ter atividade, pode ser a caminhada, pode ser nadar, mas faça atividades e em contato com a natureza, o máximo que você puder em contato com a natureza, tá bom? Então aí a gente já foram, ó, ar, água, alimento, como eu falei, eu lembrei do abrigo, né? Atividade e aí afeto. Aí a gente chegou naquele ponto nevrálgico, né, Mauro? Afeto. As pessoas não se abraçam mais, meu amigo. As pessoas não se abraçam, as pessoas não andam de mão dada, as pessoas não dormem de conchinha, as pessoas estão só querendo ficar bonitinhas com a carinha do filtro, entendeu? E filtro sem afeto não faz nada com você, entendeu? O teu filtro emocional precisa. Vou explicar por quê rapidamente. Quando você nasce, levando em conta que você nasceu em questões, tranquilas, equilibradas, a primeira coisa que acontece quando você está na gestação, você está dentro da barriga da sua mãe e lá você tem aquele contato com o líquido amniótico, você tem uma série de contatos já, a sua pele está sendo preparada, mas já está recebendo estímulo. Tanto que, assim, quantas mães a gente não conhece, né, Mauro, que colocam, às vezes, um fonezinho de ouvido para colocar um Mozart, né, uma música clássica, a gente está sendo sensibilizado. Todo o nosso corpo sensorial está sendo preparado. Quando vem a luz, a primeira coisa que acontece depois do corre de, né, limpar a placenta, etc. e tal, é colocar a criança no colo da mãe, contato com a pele. Então, é fundamental a gente ter contato de pele com as pessoas ao longo de toda a vida, tá? É fundamental. Então, afeto. E o último A é aquilo que mantém a nossa espécie. Acasalamento. A gente precisa acasalar, né? E é importante, quando eu falo acasalamento, tá valendo o beijinho, né, o cheirinho e tal, mas o acasalamento. E eu faço votos que as pessoas comecem a estudar melhores formas de se acasalar, porque as mulheres continuam reclamando muito que os homens não sabem lidar com elas, e as mulheres ficam, né, também naquela situação meio, né, eu falo que, e agora, o que eu faço? Vou ensinar o homem? E os homens precisam sim entender que, assim, que tem outras milhares de formas e infinitas possibilidades de você ter processos de acasalamento duradouro, longo, né? Não vai fazer que nem o coelho. Coelho não tem acasalamento, coelho tem um espasmo, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente trabalhar os 7 As.
respire um ar de qualidade, tome uma água boa, alimente-se bem, tenha um abrigo confortável, não precisa ser gigante, mas um abrigo confortável, né? Tenha higiene, né, dentro do seu ambiente, tenha esse afeto, né? Tenha o momento de atividade e tenha o seu momento de acasalamento, tá? E se tiver difícil, não tem jeito. Se escola, vai em busca que você vai encontrar alguém para você também acasalar. É, esse espasmo do coelho, o coelho, no momento do acasalamento, ele disse para a coelha, vai ser bom, não foi? Não E foi? para contribuir aqui com, com as suas informações, você falou do Mahatma Gandhi, e enquanto você explicava aí todos os as, eu fiz aqui a pesquisa. O tempo do jejum dele durou 21 dias, isso foi em maio de 1933, ou seja, em 2023 completou 90 anos, está indo para maio agora de 24, 91 anos, 21 dias de jejum naquele protesto dele contra a opressão britânica, contra a Índia, né? E, ou seja, ele ficou 21 dias sem comer, mas não ficou 21 dias sem beber. Sem beber. E tem um detalhe, foi bom você trazer o Mahatma Gandhi, né, para cá, porque eu acho, assim, aí é uma viagem minha, né, da minha cachola, eu acho que foi ele que inaugurou o jejum intermitente. O que você acha, Mauro? Porque tem pessoas que chegam, tem pessoas que fazem um processo de jejum muito longo. Tem até algumas religiões, né, que já assumiram essa questão. O jejum intermitente tem os seus benefícios, sim, né? Aí é comprovado fisiologicamente. Mas, de novo, cuidado para você não entrar, né, na onda do guru do jejum intermitente, porque o corpo daquele que te fala não é o seu. Então você tem que ter noção de que você tem que olhar para o seu tipo fisiológico e o tipo de sangue que você tem também, porque nós temos diferenças sanguíneas, né? A gente tem os tipos A, B, O negativo, O positivo, e o sangue, cada corpo tem a sua necessidade, tem as suas características, e a gente não pode simplesmente, né, não olhar a bula do corpo, né, e falar assim, bom, como é que meu corpo reage a isso, né? Então fazer tudo com consciência, com conhecimento, né, Mauro? Vamos lá, Roberto Caruso, vamos seguir aqui com a nossa conversa. Eu vou fazer agora uma coisa proibida. Vou fazer uma conjugação aqui de verbo, que é um verbo proibido. Eu humorizo, tu humorizas, ele humoriza, nós humorizamos, vós humorizais, eles humorizam. Por que eu estou dizendo que é proibido? Porque humorizar é um verbo que não deve nunca ser conjugado, e sim praticado, né? Praticado. Quem diz isso é o Roberto Caruso, para quem a alegria é um grande filtro de purificação contínua e que nutre o coração, gerando impactos milagrosos no corpo, na mente, no espírito. E, segundo o Caruso, existem 6 tipos de alegria identificadas. Eu não vou destacar aqui, você que vai desenhar cada uma delas. Vamos lá, Caruso. Bora lá. Então, assim, esses tipos de alegria, eu gosto muito porque toda a área da psicologia, do estudo, do comportamento, busca sempre encontrar conteúdo, conhecimento para alimentar as perguntas, as questões que as pessoas se fazem, né? Então, eu percebi dentro das minhas pesquisas que muito sempre se falou da felicidade. Né? Felicidade é uma coisa que as pessoas pesquisaram muito. A gente tem um expoente lá em Harvard, né, com o Ben Tarshahal, que é o cara que, enfim, revolucionou toda essa questão da ciência da felicidade, é uma das cadeiras mais requisitadas ainda em Harvard, né? Então eu fico me perguntando, por qual motivo será que tantas pessoas buscam conhecimento sobre a felicidade, formas de como pode ser mais feliz? Mas aí eu falei assim, tá bom, mas dentro da felicidade, a felicidade são momentos mais longos. E aí a gente tem o humor. Mas o humor, você tem o bom humor e você pode ter o mau humor. O humor é um estado. E aí eu falei, mas e quem fala da alegria? E aí é que eu fui buscar mais informações e encontrei esses 6 tipos, né? Então, elencando mesmo essas alegrias, a gente tem a alegria genuína. A genuína é quando algo acontece e te causa uma grande satisfação, né? E aí você demonstra isso com sorrisos, né? Dá uma sensação de conquista, de dever cumprido, ou até mesmo a realização de um desejo. É uma alegria genuína, é uma alegria que você tem ela aqui dentro.
Outra alegria é a hilariante, que a própria palavra já está falando, né, Mauro? É quando você vive uma circunstância que você morre de rir, você dá gargalhada, são cenas e momentos deliciosos. Às vezes é uma besteira qualquer que se fala, uma brincadeira, e a gente dá muita gargalhada. Fala, tô vendo que você quer falar alguma coisa dentro da gargalhada. Deixa para o final. Tá bom. Aí a gente tem uma alegria que o nome, ele assim, ele traz um traço psicológico, que é a alegria hedonista. É o tipo de alegria que está intimamente relacionado a sentir prazer. Eu acho que eu sou bem hedonista, porque eu sempre me movimentei para realizar coisas que pudessem me dar prazer, mas não só para mim, também que pudesse promover prazer para as pessoas que estão ali. Por isso que eu sempre trabalhei com alegria, com humor, né? Tenho aí as minhas entidades da alegria. Então, o hedonista é um tipo de alegria que impacta todos num sentido biológico e fisiológico, tá? Porque são as situações também de alegria hedonista, só para a gente falar o prazer, comer é uma alegria hedonista, dormir, fazer sexo, tudo isso também é prazeroso e é uma alegria, né? Pô, não é gostoso quando você vai num lugar, né, Mauro? Aí você come aquela comida, você fala, nossa, encaixou direitinho, é uma alegria. Quando você dorme, nossa, dormir como uma criança, né? Porque a criança, geralmente a gente vê a criança dormindo tranquila, dormir como uma criança, ou então quando você for fazer sexo, nossa. Não vou nem entrar em detalhe, mas é hedonista também. Então faz parte presente, né, das situações onde a gente também consegue, às vezes, evitar algo indesejável. Por exemplo, se você está num momento de conflito, você acredita que você vai chegar num lugar e vai rolar um conflito, aquela reunião que você vai sentar lá com o pessoal do escritório e que aquela ideia foi colocada e aí você acha que vai dar ruim. Aí você chega lá e, ao contrário de dar ruim, as pessoas falam, olha, sua ideia é fantástica. E aí você fica até surpreso, e aí em uma alegria hedonista, o prazer de não ter acontecido um conflito, algo que iria contra aquilo que você estava apresentando. Outra alegria, essa que tem uma palavra, essa palavra aqui, Mauro, ela é mais, né, ela é mais capciosa, né? Eudaimonista, né? Alegria eudaimonista é um nome peculiar porque ela está referida a um prazer associado à realização de valores. Então, ela tem a felicidade como uma finalidade moral. E quando a gente fala de felicidade, é algo que você sente quando importantes valores essenciais do teu caráter, daquilo que você acredita, é contemplado. Por exemplo, numa determinada situação em que você fala, a justiça foi feita. Então, vamos imaginar que você está passando por um processo e ali no processo você está como vítima, não como, né, não está como réu, e aí algo aconteceu que saiu fora dos valores de ética, de justiça, de respeito, e aí você ganha aquela causa, aí você aí tem uma alegria chamada eudaimonista, que valoriza os teus valores, as tuas crenças. Aí a gente tem mais duas, que uma é a alegria cínica, e aí a gente já tem um traço de comportamento psicológico. É conhecida como aquela alegria fingida. O famoso sorrisinho, aquela risadinha que você sabe que não é verdade. A pessoa está ali só fazendo firula, só fingindo. E ela se manifesta quando alguém se faz de alegre para poder enganar os outros, né? E acredita que com essa diversão, com essa simpatia exagerada, vai conquistar algo mais, né? Só que esse tipo de pessoa, a máscara, ela não se sustenta muito, não. A alegria cínica, ela cai rapidamente. E a última, né, que eu até comentei nos bastidores, para você que está ouvindo, é a alegria patológica, né? Gente, tem patológica? Tem. É um tipo de alegria que está ligado a uma patologia. Essa alegria, ela aparece como um desequilíbrio químico, é bioquímico isso, tá? Ou algum transtorno mental, que se expressa numa forma de euforia, de excitação, ou mesmo de manias, tá? Então, aqui tem uma manifestação de um riso, de uma aparente satisfação, mas no fundo revela uma angústia, um medo, uma ansiedade. Então, assim, para você ter uma ideia, essa correlação eu faço às vezes ela entre alegria versus trabalho, tá? Porque assim, a gente percebe que as pessoas, quando elas estão trabalhando, às vezes elas vivem algumas alegrias, mas elas às vezes mascaram uma alegria para conseguir manter um relacionamento interessante no trabalho. E olha que curioso, Mauro, no ano de 2023, eu estou morando aqui em Jundiaí, e aí, o pai de um amigo meu, olha só, que é uma alegria que não é a patológica, mas eu considero ela patológica.
o Henrique, que é um atleta de ciclismo, né? Ele tem um pai dele, que é o Osni, que é uma figura, uma simpatia. Ele teve só 6 AVCs, só para você ter uma ideia. 6 AVCs, ele era baterista, o cara já tocou com muita gente conhecida, e ele hoje tem uma questão, são sequelas do AVC, tanto que ele brinca, ele fala assim, nossa, meu Deus, podia ter mandado um raio, mas mandou 6 em cima de mim, né? E aí, ele é muito divertido, mas olha que loucura. Eu cheguei para ele um dia, eu estava assim na varanda conversando com ele, e eu contei para ele sobre um acidente que aconteceu. E ele começou a rir, mas começou a rir assim, desprovidamente, não cabia. E aí ele mesmo, ele me pediu desculpa e falou assim, olha só a consciência, me desculpa, é que uma das consequências do AVC é que em determinadas coisas que me contam, e geralmente as trágicas, eu começo a dar gargalhada. Então, aí eu considero, sim, que é uma patologia, porque é uma reação bioquímica que foi causada por um desequilíbrio que ele sofreu como sequela dentro do AVC. Então, cuidado para não julgar rapidamente, às vezes, uma palavra, uma risada que, num determinado momento, a pessoa desprovidamente ela solta, porque ela pode ter ali uma questão patológica involuntária, que não é uma coisa que nasce, né? Então, essas são as 6 alegrias, né, que a gente tem, e deve ter outros tipos de alegria também, né? Eu chamo de alegria ativa e passiva, né, Mauro? Mas depois a gente fala sobre a passiva e ativa. Caruso, a gente só tem 3 minutos, eu queria falar Vamos lá. 2 coisas ainda, porque você me perguntou, e vamos precisar ser breve aqui, você me perguntou do que eu estava rindo, que é quando você falou da hilariante. Eu me lembro que no outro programa você estava explicando sobre essas alegrias todas, e você chamou atenção para o fato de que as pessoas, quando têm uma gargalhada muito forte, muito longa, quando termina, elas falam, ai, ai. E aí, isso, porque é verdade. A partir daí, todas as vezes que eu caí na gargalhada, eu prestei atenção nisso. No final é um ai ai, não tem jeito, não tem saída. É Não tem isso, né? saída. Não tem saída porque, na verdade, o que é? Quando você termina de dar as gargalhadas, você vai reestabelecer a sua respiração normal. E geralmente a risada, a gargalhada é o A, né? Quando você termina, aí vem ai, ai, né? É um haha que está diminuindo. E assim, não sei se acontece ou não, deixa eu ver. A, B, C, D, F, G, H, I. O ha-ha-ha, a gente coloca o H. Não sei se por coincidência ou não, depois do H vem o I, então vai ai, ai. Um ponto bem rapidinho, Caruso, para a gente encerrar. Essa informação veio de um participante do programa Gente que Fala recentemente. Ele falou o seguinte: eu acho que você deve saber dessa informação. O irlandês é o povo mais feliz do mundo, e porque eles têm no intestino 800 micro-organismos, e o brasileiro só tem 100 micro-organismos, isso está ligado à dieta, enfim e tal. Isso traz um estado de felicidade permanente para o irlandês, você sabia disso? Então, e você sabe qual é o composto químico disso? É a produção de serotonina. Hum. Que Porque tem a a ver, serotonina tem a tem a ver, ver tem com... a ver. A nossa microbiota, rapidamente falando, a nossa microbiota, o nosso intestino, é onde, isso já tem vários estudos, é onde se produz a maior quantidade, acho que mais de 80% da serotonina, que está diretamente ligada às nossas questões de humores. Então, o que acontece? Se você tem serotonina em quantidade exacerbada, você tem mais felicidade. Por isso que hoje eu falo para as pessoas, cuide do seu intestino para você também ser mais feliz e ter mais alegria, porque é bioquímica, a nossa alegria é bioquímica. Tem um outro estudo que falaram que tem pessoas que nascem já com uma quantidade de alegria, mas isso pode ser produzido com uma boa alimentação. E uma brincadeira aqui de minha parte para a gente encerrar, depois eu vou te pedir uma mensagem de apenas 10 segundos. Dizem, claro que é uma brincadeira, dizem que para a gente chorar, a gente contrai 32 músculos do rosto, e para a gente sorrir, a gente contrai apenas 28. Então, sorria, mesmo que seja para economizar. Caruso, 10 segundos para despedida nesse feliz 2024. Maravilha. Então, eu desejo a todos vocês, primeiro, Mauro, muito obrigado, a toda a equipe do Gente que Fala, sempre um prazer estar com vocês, né? Cada vez mais presente com vocês, me considero da família do rádio, né? E esses 365 dias que estão, né, dentro do grande chavão da rádio, eu desejo a todos em 2024 que vocês pratiquem a sua alegria alquímica, percebam mais sobre isso. Se você quer ter mais informações,
Eu, desde o dia 11 de outubro de 2023, eu faço lives diariamente das 8 às 8h30 no meu Instagram, @RobertoCarlosOficial, falando da alegria em algum ponto. Então você, no final desse ano de 2024, no dia 11 de outubro de 2024, que é o aniversário da minha filha, você vai ter 365 lives falando de alegria sobre alguma coisa. Não dá para você falar que não tem algum lugar para você descobrir como trabalhar sua alegria. Meu desejo é isso, que você viva em alegria e você espalhe a alegria que você vai viver bem. E com alegria a gente bota um ponto final nessa edição, primeira de 2024, 1º de janeiro deste ano, com o nosso querido Roberto Caruso, ator, palestrante. Muito obrigado, Caruso. Feliz ano novo para você. Saúde, alegria, muito riso, e a gente se encontra ao longo desses 365 dias por aqui para ótimas conversas. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friedman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã. E quem vai ficar aqui na sequência da Trianon vai ouvir o Lucas Neto com o programa Gente que Fala. Bom programa, Lucas, aí para você. Então, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.